ser esvaziada após o final de cada painel. Lembrem-se de levar todos os seus pertences. Boa tarde, gente. Boa tarde. Todo mundo animado? Eu sou o Sérgio Brandão, eu sou jornalista científico, comunicador de ciência. Sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui no Brain Space. E para o pessoal que está nos assistindo à distância, também as nossas saudações aqui já também da Cidade das Artes. Estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. E hoje eu tenho um prazer enorme de estar apresentando o Fabrício Pamplona, e por um motivo muito especial. Eu tenho assistido e apresentado palestras interessantíssimas nesses 2 últimos dias aqui, mas eu acho que a dele tem tudo para ser uma das que tem mais a ver com o tema central da Rio 2C, porque ele é um especialista em criatividade, especificamente é um neurocientista e especialista em criatividade, trabalha com isso, né, como empreendedor que ele é. E, Fabrício, sem alongar muito, fala um pouquinho da tua formação. Você se formou em farmacologia, né, e depois virou neurocientista e trabalha com empreendedorismo e criatividade, mas dá os detalhes. Vou dar. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, todo mundo. É verdade, eu entrei nas neurociências pela porta da psicofarmacologia, né? Eu sou um farmacêutico que teve muita curiosidade por entender os medicamentos tarja preta, entender como as substâncias agem no nosso cérebro. E, bem, na verdade, eu não diria que eu sou um neurocientista especialista em criatividade, nem acho que tem alguém no Brasil que realmente mereça ganhar esse label, né? Mas eu sou um cientista que me aventurou nesse métier da criatividade, da economia criativa, né? Como você comentou, eu tenho uma carreira já científica ligada ao desenvolvimento de produtos. Por conta disso, descobri o design, a maneira de pensar, da criatividade, os processos criativos, o design. Me aventurei a empreender na área de divulgação científica com tecnologia, com infográficos, com design da informação. E acho que eu sou um dos poucos que está atuando nessa interface, então chamei a atenção, né? Esse ano, por exemplo, também fui palestrante do South by Southwest, que é um evento referência para esse, e sou curador do PEF, que é um outro evento parecido entre ciência, tecnologia, artes e sociedade que vem acontecendo aqui no Brasil. Eu li uma entrevista sua muito interessante para o Globo, que você disse que tem 2 forças fundamentais que regem a biologia, que estão envolvidas em tudo que é vivo e muito particularmente nessa coisa que nós vamos estar discutindo aqui sobre criatividade, que é a competição e a colaboração a partir do nosso próprio corpo, né, internamente e no mundo que a gente vive. Como é que é isso? Isso é verdade, não? É obviamente uma metáfora, mas o pessoal gosta dessas metáforas, né, com o cérebro. Se for parar para pensar, né, a unidade fundamental assim de livro-texto, né, a unidade morfofisiológica funcional do cérebro é o neurônio, né? Os neurônios têm uma capacidade de absorver nutrientes que estão na corrente sanguínea, né? Oxigênio, nutrientes, etc. Cada um deles precisa muito disso para exercitar a sua função, né, para passar um impulso elétrico. Por outro lado, então eles competem entre si. Por outro lado, eles se associam para formar nodos cada vez mais relevantes dentro do nosso cérebro e, portanto, receber um aporte muito maior de nutrientes, né, pelo fluxo cerebral. Então, é interessante pensar como na nosso âmago, nossa intimidade maior da mente, né, esses processos duais entre competição e cooperação fazem parte da nossa formação, da nossa maneira de pensar, né? E isso se reflete na sociedade em vários níveis. E se você estender esse mesmo raciocínio dos neurônios, você vai para o início da vida, 3,5 bilhões de anos atrás, as primeiras moléculas de DNA que começaram a se agrupar, e depois os primeiros organismos que foram surgindo, sempre num processo de cooperação e competição, não é isso? E até o nosso próprio corpo. É verdade. Se a gente pensar o que nos define como indivíduo, né, a gente adora pensar que nós somos um indivíduo único, um ser, né? Mas, de verdade, nós somos uma comunidade, né? Sejam de células que nos pertencem ou de células que nos habitam, né? Há mais espécies de micro-organismos no nosso organismo do que células humanas, né? Digamos assim, uma espécie humana. Então, de verdade, sim, somos uma comunidade mais do que um indivíduo. Agora,
Da neurociência, como é que você começou a pensar a questão da criatividade? Como é que você utiliza isso no teu dia a dia? Que conceitos que você utiliza para, talvez, incentivar, estimular a criatividade nas pessoas? Excelente pergunta. Me identifico assim com um traço de inconformismo, né? Eu sou aquele tipo de gente que olha algo por ser feito e quer fazer. Eu acho que isso é o que difere as pessoas que são criativas das pessoas que são conformistas, né? Cada um tem seu papel na sociedade. Não acho que os criativos são mais importantes ou menos importantes, mas é um traço típico do criativo ser inconformado, né? Daí é que eu fui adentrando cada vez mais esse tipo de atividade e me deparei com que a realidade é que o meu pensar científico ele é muito bom para analisar coisas, né? Mas ele não serve tanto, ou existem outros pensares melhores para criar. E aí, como eu comentei, eu me deparei com o pensamento do design, né? E aí é que fui conhecendo mais pessoas dessa área, enfim, e acabei empreendendo também dentro de um estúdio de design, né? Hoje é curioso isso, mas eu sou um cientista que trabalha dentro de um estúdio de design, criando novas coisas, né? Interagindo com esse ecossistema criativo. Você, como empreendedor, você convive, precisa, até por uma necessidade de sobrevivência no mercado, de trabalho, profissional, de estar continuamente buscando inovação, produtos e serviços que as pessoas queiram comprar, né? O pessoal que está na área de cinema, por exemplo, produzindo obras criativas, precisa ser original, precisa de criatividade. Ou seja, é um desafio contínuo para muitos profissionais, eu diria que quase para todo mundo precisa ser criativo, de um médico a um profissional de cinema, enfim, qualquer área precisa de criatividade e inovação. Como é que você encara essa questão da inovação, o desafio da inovação? Perfeito. Acho que dá para abordar isso de várias maneiras. Vou tentar me alongar um pouquinho nessa resposta. Mas o primeiro ponto que você toca eu acho bem interessante. A inovação, a criatividade não está só no artista, né? Muitas vezes a gente associa isso ao o cara que faz cinema é criativo, o fotógrafo é criativo, o músico é criativo, mas a criatividade ela permeia todas as profissões, né? Você pode pensar que um esportista que cria um novo movimento, um novo drible, isso é criatividade pura, né? Recentemente, ano passado, aconteceu um cara do UFC que deu um golpe que nunca havia sido dado. Como que alguém, de fato, cria algo completamente novo, né? E a minha visão disso, até é título de uma palestra, enfim, que eu dou numa escola de atividades criativas chamada Perestroika, que é pensando dentro da caixa, é que isso vem do repertório, né? Então, assim, quanto maior é o seu repertório, maior a sua capacidade de gerar combinações não óbvias, né, entre elementos quaisquer que sejam. Se você é um baita de um especialista na sua profissão, a tendência é que você, de fato, tenha um conhecimento à frente da média, de fato, você consiga criar coisas que sejam conhecidas como de qualidade, né? Mas não necessariamente isso leva a você ser conhecido como um profissional criativo. A criatividade ela vem de você fazer ligações não óbvias. E aí tem duas coisas. Um é claramente o aumento de repertório, né? E dois é o tempo suficiente para você entrar no estado mental que gera esse tipo de choque não óbvio, né? Você precisa frequentemente esgotar as ideias mais óbvias primeiro, né? E entrar num estado que lembra mais um estado contemplativo, um estado de divagação, quando você não está engajado em atividade alguma, para que esse tipo de coisa aflore, né? A gente tem estados mentais, tem gente aqui muito mais especialista do que eu nesse assunto, mas estados mentais que, quando você não está engajado em nenhuma tarefa, eles começam a vasculhar a sua mente, a sua autobiografia, as experiências que você vive e fazer meio que replays, né? Assim, criar narrativas. A a criatividade no nosso cérebro, no fundo, são pequenos protótipos de narrativas, né? Você vai conectando pontos e criando pequenas histórias. Algumas dessas fazem sentido e aí você evolui, você vai fazendo com que essas histórias aumentem. E aí, voltando ao primeiro ponto do repertório, conectando criatividade e inovação, né? Qual é a diferença entre algo que é criativo, que é surpreendente, que é inventivo, mas não é inovador, né? Para que algo seja inovador, você precisa não só surpreender, mas criar algo que interesse ao outro, né? E esse interessar ao outro é um grande desafio da inovação, porque alguém que seja muito disruptivo, alguém muito à frente do seu tempo, frequentemente não consegue endereçar algo que tenha utilidade para os outros, que os outros conseguem gostar.
Então, a gente precisa trabalhar expandindo o nosso próprio repertório, mas também educando o interlocutor e expandindo o repertório dele, porque senão você não consegue criar algo nessa interface. E eu acredito que esse é um baita um desafio para a arte, por exemplo, né? Quando você está muito à frente do seu tempo, você cria uma estética, uma música, uma narrativa, uma história muito longe do repertório, inadequado ao contexto, a chance de sucesso é inferior, né? Você precisa educar o ouvinte também. Ou seja, você tem que, às vezes, pisar no freio da criatividade para não se distanciar demais do público que você quer atingir, seria isso? Você precisa entregar devagarinho. Entrega um pedaço, depois entrega o outro, e vai entregando, e vai fazendo múltiplas versões, né, do seu produto. A Apple fez isso majestosamente enquanto Steve Jobs ainda estava vivo, né? Claro que ele já tinha uns 10 anos de produto à frente, mas foram entregando devagar, até que as pessoas foram se acostumando, e isso nos leva a outro ponto, né? O que é criativo hoje, amanhã é média, amanhã é o normal, né? E aí você, de novo, tem o desafio de ser criativo. Então, uma boa gestão de carreira, uma boa gestão de produto, você entregar devagarinho, e as pessoas vão se acostumando, e você vai aumentando cada vez mais o seu público consumidor. Vamos destrinchar um pouquinho mais isso. Você falou em repertório, né? A pessoa criativa ela precisa de ter um repertório. Vamos dizer, um estudante que está começando, pensando, ele nem tem certeza do que ele vai fazer na vida, e com tantos desafios aí da inteligência artificial acabando com um monte de profissões. Você já teria elencado assim, algumas qualidades, algumas características que a gente precisa ou ter como talento individual, ou precisa aprender a desenvolver para se tornar uma pessoa criativa e que vai desenvolver serviços e produtos que as pessoas vão ter interesse? Excelente pergunta. Não tinha pensado sobre isso, mas claramente a primeira capacidade, né, que é anterior a qualquer conhecimento, a qualquer área, é a capacidade de aprender, né? Aprender cada vez mais rápido. E conseguir criar envolve uma skill que é você, digamos assim, ousar, você se expõe, você se torna vulnerável, passivo ao erro, né? Em geral, o nosso cérebro ele tenta a todo custo evitar o erro, evitar a falha, evitar a vergonha. As pessoas têm medo de errar, né? Mas tem medo de errar, né? Isso está profundamente enraizado na gente, um pouco do ponto de vista, digamos, inato, né? Espontâneo, mas muito aprendido, né? Você é repreendido pelo erro ao longo de toda a sua vida. E aí, quando você se depara com processos criativos, com tentar gerar um novo, a tendência de você errar é grande, né? Na verdade, quem nunca ouviu falar da síndrome do impostor, né? Muito comum em indivíduos criativos e, frequentemente, depois de terem sucesso. Porque ele falei agora, né? A expectativa lá fora está enorme, a minha chance de errar é maior. E aí, do ponto de vista de design, você tem técnicas para fazer isso, né? E a ideia é você sempre prototipar o mais rápido possível, o mais barato possível, com menor exposição possível, mas sempre em contato com o outro, né? Essa ideia de criar colaborativamente. E a ideia é que o erro ele se torne tão comum no seu dia a dia, seja uma coisa tão natural, que você perca a vergonha. Então, você erra, você cria, testa, erra, aprende, cria, testa, erra, aprende, tantas vezes e tão rápido, até que você acha um ponto, né? Até que você acha algo, um ponto de relação entre você e o interlocutor, e que daí você consegue desenvolver algo que seja interessante, né? É o que a gente fala em ambiente de startup, buscar o market product fit, né? Então, assim, e é através de vários ciclos de erros e acertos. Se tem uma capacidade que eu acho que as pessoas não aprendem na escola, é essa, né? Em geral, inovação. E, sobretudo, a característica de saber ouvir, né? De pensar, de analisar, de saber ouvir. Você acha que, de maneira geral, você tem 2 filhos pequenos de 9 meses, né? 9 meses. Gêmeos. E eu tenho já 2 filhos adolescentes. Acho que todos nós que somos pais e mães aqui na sala temos uma preocupação com o futuro dessa juventude. Em relação às escolas, você acha que o sistema educacional que a gente tem hoje aqui no Brasil está preparando os nossos filhos para serem criativos, inovadores, encontrarem realmente um lugar no mercado de trabalho? Excelente pergunta. Tendo 2 filhos de 9 meses, eu estou mais preocupado com o futuro próximo, que é eles começarem a andar, né? Sendo gêmeos, vai um para cada lado, eu quero saber o que eu vou fazer com esses 2. Engatinhando já está difícil. Mas claro que é uma discussão que começa a surgir em casa, né? Eu mesmo fui educado numa cidade de cultura muito industrial, no interior de Santa Catarina. Não acho que eu tive acesso a um repertório grande, a muitas coisas.
Isso pode ter me feito mal? Sim, mas no fundo é a busca individual que faz a pessoa evoluir, né? Assim, eu acho que as pessoas depositam responsabilidade demais na escola. Essa é a minha percepção, né? Por outro lado, óbvio que uma escola que seja muito limitada ou predominantemente conteudista vai limitar o desenvolvimento do indivíduo, né? Agora, eu gosto muito de accountability, tomar responsabilidade pela sua própria vida. Claro que quando é uma criança, isso também depende da relação com o pai. Mas, para mim, se deposita expectativa demais na escola. E a evolução de uma pessoa passa por vários aspectos, né? Não é só a escola. Bom, a gente falou do que a gente não deve ter medo de errar, porque quem não tenta, quem não erra, não cria nada, né? Mas é muito comum na vida de qualquer um de nós que você tenha, especialmente quando você está começando numa empresa ou numa profissão, que você não queira errar para não ser criticado, mas, e por outro lado, é mais fácil criticar do que criar, né? Como é que você pensa sobre isso? Bom ponto. Claro que, assim, acabei de comentar aqui, em profissões criativas, você quer errar, porque se você não está errando, é sinal de que você não está criando algo novo. Você né? não experimenta, né? Se você não experimenta. Mas isso, obviamente, não se aplica a todas as profissões, nem a todos os momentos, né? Imagina você sendo um residente de medicina e ele fala, não, eu quero testar uma nova técnica de cirurgia, né? Legal. Primeiro, cria o seu repertório básico, normal, consiga julgar, saiba o que é, digamos, o padrão, e a partir de um padrão bem formado é que você começa a ser criativo. Essa é a minha visão. Não é que você não possa ser criativo antes disso, mas é aí que você vai criar de maneira mais consistente, né, do ponto de vista profissional. E esse é um grande conflito com os jovens, né, pelo menos quando eu tenho, na minha experiência, na minha relação. Eles são muito afoitos, como provavelmente eu fui muito afoito na época deles, né? Normal, a gente passa e depois entende, mas eles querem fazer algo estrondoso de primeira, né? No nosso meio científico, os cientistas que estão aqui vão reconhecer os estudantes que querem que o primeiro paper já seja da Nature, né? Não é assim que as coisas acontecem. Primeiro, a gente precisa aprender o desvio padrão, e a partir de entender profundamente aquilo e, de certa maneira, se especializar em algo, é que você dá um passo para cada lado e começa a ampliar o leque. Eu acho que esse é um caminho mais natural, mais certeiro, né? Ter a humildade de aprender com quem já fez, antes de tudo. Mas como é que você aconselha a lidar com a crítica? A gente aprende com a crítica também, muitas vezes, não? Legal. Tem duas coisas, né? Primeiro, acabei de falar, assim, ter a humildade de aprender com quem já fez. E aí, em algumas vezes, ouvir a crítica e baixar a orelha mesmo, e tentar, enfim, absorver, mesmo que esteja, 50%, 60% certo, e você não concorde com tudo. Né? Num segundo momento, se você, de fato, tem um pensamento à frente do seu tempo, você se acostuma com a crítica, mas em outro modo. Você ganha uma confiança criativa tal que você ouve a crítica, mas você ignora, porque você sabe que você conhece o desvio padrão, você sabe onde seu interlocutor está, seja por um gap geracional, seja por um gap de educação, seja por, enfim, um profissional que está defasado. Você compreende, você entende, você aceita e ignora, né? A partir do momento que você sabe que aquilo é o desvio padrão e você está indo à frente. Eu aconselho, no início da carreira, a primeira postura, no meio para frente, a segunda, porque senão você não evolui, senão você é escravo do que já foi feito das gerações anteriores. Fabrício, desde o advento da ressonância magnética, a neurociência deu um salto qualitativo em número de pesquisas. A gente tem assistido aqui, só nesses 3 últimos dias aqui, coisas fantásticas sobre a plasticidade do cérebro, são tantos conhecimentos novos sobre essa nossa máquina criativa. E você, como neurocientista, como é que a neurociência pode ajudar na educação e no desenvolvimento dos talentos, da criatividade das pessoas? Cite alguns exemplos de áreas que você acha que poderia ser melhor utilizada, como, por exemplo, os conhecimentos novos sobre a plasticidade do cérebro, essa capacidade de adaptação, de mudança que o nosso cérebro tem, que está se descobrindo, inclusive, aqui no IDOR, que é muito mais rápida do que se pensava, e a vida toda, da infância até a morte. Sim. Excelente ponto. Essa me lembra uma discussão que a gente já teve numa escola de neurociência e educação, né? E aí aquele questionamento, o que a gente aprende num laboratório já está pronto para ser aplicado na educação, né? A ideia é que cada criança numa cadeira, na sua carteira escolar, tenha um EEG, e aí a gente vai entender o padrão cerebral, entregar conteúdo completamente customizado. Eu acho que não é por aí, né? O que eu acho é que hoje, a partir do conhecimento mais profundo do cérebro, como você comentou, de pesquisas de fronteira, a gente entende um pouquinho mais e consegue desenhar melhor as estratégias, né? Então, uma coisa que você comentou,
Claro, a neuroplasticidade ela não se encerra na infância ou na juventude, né? A gente tem neuroplasticidade ao longo da vida inteira, né? Quais são as circunstâncias que levam a você manter um cérebro saudável, um cérebro com capacidade plástica, né? Exercitando esse cérebro a fazer coisas radicalmente novas, né? Não cair no hábito. A gente tem, nosso cérebro é uma pequena máquina de criar e reconhecer padrões, né? E a nossa tendência é repetir esses padrões ao longo do dia, ao longo da vivência, né? Ao longo da vida. É o que a gente chama de formação de hábito. Quando você reconhece, cria e reproduz padrão, a neuroplasticidade está praticamente ausente, é mais do mesmo, é um processo de repetição. Quando você se expõe a situações novas, a um jorro de neurotrofinas, desse tipo de substância que tem a ver com neuroplasticidade, e faz o seu cérebro se manter cada vez mais ativo, né? Fora os aspectos que eu comentei, mais comportamentais, ligados à criatividade, da ideia de ousar, de se expor à crítica, de você se colocar na mente do aprendiz e acostumar a errar, né? Um outro conceito muito legal: desaprender também é aprender, né? Então, o nosso aprendizado ele não é uma linha de aquisição de informação linear, mais informação ao longo do tempo. Em geral, você aprende algo, você fica bom naquilo, você estabelece um determinado conhecimento e você precisa reconstruir esse conhecimento para ganhar um novo salto de compreensão, né? Hoje a gente sabe que a neuroplasticidade ela acontece em duas vias. É para formar a informação, mas também para desformar, digamos assim, né? Então, a sinapse ela é um processo contínuo e dinâmico, né? Enquanto que no primeiro processo de formar informações, a gente tem envolvimento de glutamato, hoje a gente fala muito de serotonina e neuroplasticidade, né, de uma maneira mais ampla, ligada a psicodélicos, por exemplo, como o Toffoli, tenho certeza, comentou na palestra anterior. Quando a gente fala de refazer sinapses, né, de retrair sinapses e proporcionar uma chance para modificação do conhecimento, a gente fala hoje em dia em endocannabinoides, por exemplo, né? Então, isso é coisa dos 20 anos para cá, né? Os médicos que hoje são formadores de opinião sequer tiveram isso na faculdade. Então, assim, o conhecimento em neurociência ele é muito amplo, muito dinâmico e é coisa 20 anos para cá, 10 anos para cá, tem mudanças cada vez mais, digamos, estruturais, profundas, né, na maneira de se compreender cognição, neuroplasticidade, essas coisas. Eu entendo que a partir desse conhecimento a gente consegue desenhar estratégias melhores para aprendizado, para, enfim, criatividade, esse tipo de coisa. Uma das coisas que tem sido muito faladas aqui nas palestras aqui no Brain Space, que pelo menos me marcaram, porque houve convergência de vários palestrantes aqui, para a manutenção até da saúde do cérebro, são três coisas, né? Que é dormir bem, o sono é importante, a alimentação e o exercício físico, que foi muito enfatizado. E é uma coisa que a gente sempre ouviu falar, meio, você tem que malhar para estar bem do corpo, mas o cérebro, para o cérebro é importantíssimo, né? Substâncias como a irisina, que foi descoberta, inclusive descrita recentemente aqui por pesquisadores da UFRJ e pesquisada no IDOR também, a importância para você ter um cérebro saudável. Bom, além dessas três coisas, sono, alimentação equilibrada, saudável e exercício físico com regularidade, o ambiente em que você vive, que situação é mais propícia para você ser uma pessoa criativa na área que você atua? Como é que você é uma pessoa que vive numa situação, um ambiente muito tumultuado, você acha que ele estimula ou atrapalha a criatividade? Está tudo conectado, né? Assim, o que você faz, quem você é e a sua, digamos, saúde neuroquímica, que é o que você está trazendo, elas são reflexos um do outro, né? Vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado e falar que endocannabinoides também são importantes para a saúde cerebral, né? Para mencionar uma pesquisa também feita desde a época que eu estava no IDOR, que agora a gente está terminando, ao longo do envelhecimento, depois dos 50 anos, você tem uma queda do tônus de endocannabinoides no seu cérebro, né? E isso é a teoria que está por trás, já validada numa amostra de... Uma maconha endógena? É uma maconha endógena, uma endoconha, se a gente pode falar assim, né? Que é muito neuroprotetora, é muito anti-inflamatória, e a nossa pesquisa mostrou que indivíduos que têm Alzheimer, após essa idade, têm uma queda mais abrupta desse tipo de proteção cerebral, né? Então, fazendo um link com o que você me perguntou, hoje se sabe que alguns comportamentos, alguns hábitos, né, levam à liberação de endocannabinoides. Muito parecido com o que aconteceu, talvez 20, 30 anos atrás, com as endorfinas, né, da corrida, etc. Então, hoje, coisas sutis como, por exemplo, leitura,
já foram demonstrados que liberam endocannabinoides, né? Então, assim, coisas comportamentais relativamente simples do nosso dia a dia, como você mencionou, correr, como eu estou mencionando, leitura e outras atividades mentais, tem uma neuroquímica por trás que ajuda a preservar o cérebro. Bom, você é formado em farmacologia, né? Apesar de você não ter exercido, você mesmo se formei, mas não... Eu exerci, eu não fui... Assim, farmacêutico e farmacologista são dois bichos diferentes. Né? O farmacologista é o cientista da farmacologia. Entendi. Eu fiz bastante isso. E como é que você vê o papel dos medicamentos para restabelecimento, para melhoria da saúde mental? O que você diria sobre, em geral, sobre a tendência que a gente vê hoje cada vez mais as pessoas apelarem para a medicina com medicamentos para, enfim, ter um cérebro mais saudável? Como é que você vê isso? Tem várias formas, né? Tem, primeiro, o lado, digamos, antioxidante, anti-inflamatório, que, sem dúvida, tem um papel, né? Colocaria vitaminas também. Tem vitamina B12, por exemplo, está super na moda para a saúde cerebral, tanto quanto vitamina D, por exemplo, né? Para osso, pele, enfim, e saúde do organismo como um todo. Tem a segunda abordagem, que é restituição de neurotransmissores que estão alterados. Só para mencionar a mesma coisa que eu mencionei, o Alzheimer, né? Então, estratégias que levam a compensar os níveis de acetilcolina que caem naturalmente ao longo dessa doença. Então, tem abordagens como essa, né? Parecido com o que aconteceu com a depressão, não sei se você lembra, tem a fluoxetina, que é um medicamento, e tem o triptofano do chocolate, né? Que gera naturalmente um precursor da serotonina endógena. Existem estratégias como essa para outros neurotransmissores. Então, a gente vê essa linha de, por exemplo, suplementos, coisa desse tipo, em voga hoje em dia, para tentar prevenir um declínio natural de neurotransmissores que acontece ao longo da vida. E tem a terceira vertente de medicamentos, que são os aumentadores, né? A gente está nessa discussão hoje em dia como sociedade, eu diria, e os limites já são quase mais éticos do que farmacológicos ou, né, científicos, a ideia de que a gente pode usar substâncias para aumentar o que é a capacidade humana, né? Então, quando se fala em cognição, o cérebro, vem muito a ideia dos nootrópicos, né? A Ritalina é um exemplo, mas tem vários outros, né? Metilfenidato, substâncias que poderiam dar capacidades cognitivas superiores, né? E aí sempre pensando em alerta, em memória, esse tipo de coisa. Eu acho que os nootrópicos eles vão se expandir um pouquinho mais e a gente vai começar a falar de microdose de psicodélicos que dão um determinado estado de alerta, talvez de criatividade. A gente vai falar de doses pequenas de substâncias que relaxam para te colocar num estado divagatório, talvez até meditativo, contemplativo. A gente vai falar de doses de canabinoides quando você quer rearranjar comportamentos e mudar a sua opinião sobre alguma coisa, mudar a valência emocional num tratamento psicológico, por exemplo, para tratamento de traumas. Isso está só começando e vai florescer. Essa é a fronteira da neurociência hoje. E daqui a pouco, a gente vai, às 4h30, nós vamos estar falando sobre neuroética, né? Exatamente até onde se pode ir com essas coisas que mudam comportamentos, alteram os nossos estados de consciência ou até de inconsciência. Mas nós já estamos chegando quase no fim. Eu queria que você falasse também um pouco dessa sua experiência com a escola de criatividade da Perestroika. É possível ensinar criatividade para alguém? Excelente ponto. Eu acho que sim, criatividade tem método, né? E eu sou bastante influenciado pelo pensamento de design. Então, fiz alguns paralelos entre os métodos pregados pelo design e os estados mentais que a neurociência consegue identificar em situações como essa, né? Então, algo que enfim, não é só isso que a Perestroika ensina, mas é um pouco isso que eu trouxe como bagagem, né, nessa aula Pensando Dentro da Caixa, toda essa relação de repertório, etc., que eu falei para vocês, e culmina nessa ideia do design. O design fala num processo básico de duplo diamante, em que às vezes você precisa convergir e às vezes você precisa divergir. A gente tende a entender o pensamento criativo como algo divergente, né? Algo quase alucinatório. Pô, o cara está lá pirando, tem ideia muito doida, tal. Isso é pouco útil, né? Do ponto de vista de criatividade profissional. Isso é uma fonte de inspiração tremenda, mas, no fundo, você precisa ter estados divergentes e convergentes. Deixar, né, o foco. E aí, até na aula, eu falo um pouco do meu processo criativo, de como eu consegui, sei lá, masterizar, de como eu consegui aprender, né, e replicar isso em diversos momentos.
Então, o primeiro momento, eu diria que é um momento de divergência, né? É quando o duplo diamante do design abre, você tem uma divergência ampla, você precisa pesquisar para caramba. Busca de referência em todos os lugares possíveis e inimagináveis. Manter a mente super aberta e sem julgamento, né? Aí você já tem um paralelo com a neurociência. A gente tende a julgar sempre que a gente pensa ou analisa algo. Você tem que tentar suspender o seu julgamento, né? E ver, e coletar, né? Ser um grande coletor de informações. Num segundo momento, você olha tudo aquilo que você coletou e, aliás, gaste muito tempo nisso, porque divergência gasta mais tempo do que convergência. Num segundo momento, você precisa analisar aquilo, né? Falar, esse monte de porcaria, esse 1 GB de informação que eu baixei na internet, né? O que disso minimamente faz sentido, né? E aí você tem um momento de análise, né? Que é um cérebro divergente, um cérebro mais focado. O primeiro é um cérebro um pouco mais desfocado, disperso até, eu diria, né? E pouco julgador. No segundo, ele deve ser julgador, sim, ele deve ser analítico. E eu acho que ele deve também usar da ferramenta de prototipagem narrativa, tá? Esse é o primeiro nível de protótipo que a gente faz. Essas coisas que eu coletei, como elas se relacionam entre si? Você faz pequenos chunks de protótipos, cria pequenas narrativas. Isso combina com isso aqui, legal, deixa de lado. Isso aqui também combina com isso aqui, deixa de lado. E vai fazendo isso múltiplas vezes. Eu gosto de fazer isso na parede, numa parede ampla, né? Num terceiro momento, você é divagatório novamente. Você olha tudo aquilo que você criou, aqueles pequenos chunks, e olha, bom, em torno dessas oportunidades, em torno dessas coisas que eu identifiquei, será que não existem outras oportunidades? E aí você faz pequenas buscas de novo em torno daquilo. Quais são as alternativas? Esse modo, tudo que você está falando, se aplica a qualquer área de criação? Eu já vou terminar. Assim, esse é o processo do design, né? E aí você cria ilhas cada vez maiores e, no final, você, de fato, é muito sintético e olha e cria uma narrativa global, né? Num primeiro momento, quando você é mais divagatório, você precisa gerar um estado contemplativo, né? Você precisa olhar para aquilo tudo sem julgar e deixar o seu cérebro navegar. Existem situações, existem substâncias, talvez, que podem facilitar isso, né? Frequentemente, você não consegue ser divagatório na frente do computador, sentado na mesma cadeira que você usa todos os dias, né? Então, frequentemente, é legal você interagir com outras pessoas, ir para outros lugares, ter mais paciência, talvez ter mais saúde. Por que não pegar um dia de manhã e sair para correr ou sair para caminhar e deixar o cérebro acontecer naturalmente nesse estado mental, né? No segundo estado, que eu comentei, mais sintético, é o contrário. Aí você precisa se concentrar. Aí é melhor ter menos barulho. Aí, de repente, é melhor se preocupar com o mínimo possível, pedir o almoço pelo iFood e nem se preocupar com o que vai comer, ou mesmo não comer, né? O cérebro fica muito ativo quando a gente está em jejum, né? Ou tomar um café, que é algo que te deixa alerta, ou tomar um nootrópico, de fato ficar na frente do computador, quem sabe com noise cancelling. Então, se você gera um estado mental focado, né? Simplificando, o primeiro é mais desfocado, o segundo é mais focado. Cada um tem o seu papel dentro do processo criativo. E é um grande erro a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sempre que a gente divaga, a gente tem a tendência de julgar, né? E fazer as duas coisas ao mesmo tempo é muito contraprodutivo, porque no cérebro essas são redes antagônicas, né? Mutuamente antagônicas. Engajar-se em uma tarefa, estar focado, é mutuamente antagônico com estar divagando, com estar, né, ativar Default Mode Network, né, que é essa rede que se ativa quando você está desengajado em nada. Então, assim, você precisa criar as circunstâncias e saber exatamente onde você está no processo criativo para criar as circunstâncias em que seu cérebro tem o seu melhor desempenho nessas atividades. Esse é o resumo da história. Bom, isso você descreveu um processo de criação individual, solitária, não? Mas e os chamados brainstorms, quando você está criando em coletividade, aquele trabalho que como nós falamos no início da colaboração, como é que é quando você está criando coletivamente? Legal, bom ponto. Acho que é muito parecido, né? Mas todo mundo precisa ter aquele, digamos, acordo social de saber em que momento a gente está e o que é necessário, né? Estamos no estado divagatório. Que é tipo vai ter colaboração e competição, as ideias ali que estão aflorando num brainstorm. Exato. Num divagatório, você precisa ser mais cooperativo mesmo. Aquele cara que sempre dá as ideias ruins, deixa ele dar as ideias ruins. É o momento dele de falar. De repente, depois de dar 100 ideias ruins, ele dá uma boa, né? E você não pode perder essa oportunidade trazendo aquele gerente chato que poda todo mundo para esse momento. Ou se traz ele,
pede para ele ficar quieto, né, se é que ele consegue. Então, assim, você precisa fazer uma engenharia social, que é mais complexo do que quando você faz sozinho, e saber profundamente qual é o papel de cada elemento, né, e em que momento você está no processo criativo. Em brainstorms é comum as pessoas trazerem, por exemplo, elementos de fora de organizações e tirar os crachás, né? Assim, simplesmente essa coisa de se despir da sua personalidade já coloca as pessoas num outro papel. Ou trazer algum estranho já se coloca na situação de mais vulnerável, de mais ousado. Então ninguém fica muito grandão quando você não é ninguém e tem um monte de gente estranha na sala, né? É um exemplo de engenharia social de processo criativo. Legal. Fabrício, brigadíssimo. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Espero que vocês tenham se inspirado em serem mais criativos. Obrigado. Obrigado, gente, pela audiência. Foi um prazer.